Olá, 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 meu aluno, minha aluna, eu espero que você esteja bem aí desse lado, ProfSost, e o nosso último encontro nesse bloco geral de revisões para o Exame Nacional do Ensino Médio. Você está comigo desde Biologia Celular, a gente foi para outras áreas da Biologia, Genética, a gente foi para Fisiologia e Histologia, a gente foi para Botânica, para Zoologia e agora chegamos em Origem da Vida e Evolução. Não esqueça, link na descrição do vídeo para você baixar o material, praticar os testes, fazer as anotações que o Sost fez aqui, printar essa tela maravilhosa e completar aí no espaço para suas anotações para você brilhar no Exame Nacional do Ensino Médio. Se você não é inscrito ainda, não inscrita no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like. Se tiver dúvida, manda aí, eu respondo você rapidamente. Origem da vida e evolução das espécies. Para a origem da vida, o Enem é bem focado, direcionado em algumas características gerais. Eu já fui aqui nos termos que eu acho mais empolgantes para a prova, ou que podem aparecer com uma certa caracterização para você ter que desvendar. Lá no enunciado, ele citar para você as características e você ter que ser o Dr. House aí do rolê e descobrir no que ele está falando. Então, quando eu penso em origem da vida, a gente vai pensar naquelas ideias históricas, lembra? Você estudou em algum momento na vida a biogênese. A abiogênese indicava que os seres vivos surgiam de uma maneira espontânea no ambiente. Lá no início de tudo, a galera chamava de geração espontânea. Através da matéria bruta ou inanimada, sem vida, surgiam os seres vivos. Lembra da história lá de uma veste de um humano num canto escuro durante alguns dias e surgiam ratos, baratas ou seres vivos? Então essa ideia era uma ideia simplória lá de geração espontânea, que a vida surgia espontaneamente nos ambientes. Pairava pelo ar uma força vital ou princípio ativo que transformava aquilo que não era vivo em seres vivos. Quando nós olhamos para as ideias biogenistas, as ideias biogenistas vão falar todo ser vivo surge a partir de seres vivos pré-existentes. Todo ser vivo surge de seres pré-existentes. Essa é a ideia biogenista. E essa galera não se entendeu muito bem lá em 1500, 1600, 1700, até 1800, quando o Pasteur vem lá com aquele famoso experimento do frasco de pescoço de cisne, com seus caldos nutritivos, e aí derruba o pensamento de geração espontânea da época. Nem todo mundo concordou com as ideias de Pasteur, mas enfim, é um experimento aí muito divulgado nos livros de ensino médio e é referência muitas vezes para sua prova. Então, Louis Pasteur aquecia, resfriava o caldo nutritivo no frasco de pescoço de cisne, dava um choque térmico para esterilizar esses caldos. Ele vai defender as ideias biogenistas, que todo ser vivo surge de um ser pré-existente. Mas aí nos anos 1900 e bolinhas, surgem novas ideias para explicar esses seres. A galera vai bater principalmente nisso aqui, ó. Evolução química da vida, que também aparece com aquele nome lá de abiogênese heterotrófica, proposta inicialmente por Oparin e Haldane. Quando eles pensam na formação do planeta e na formação desse planeta com uma atmosfera primitiva, com aqueles gases que eles suspeitavam na época. Depois a galera da ciência discorda também, mas para Oparin e Haldane, metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água, esses componentes da atmosfera primitiva poderiam reagir espontaneamente no ambiente e nessas reações formar compostos químicos mais complexos. E a partir desses compostos químicos mais complexos, nos mares primitivos, uma interação entre eles, formação de aminoácidos, e esses aminoácidos interagindo entre eles e formando as proteínas. As proteínas envoltas em outros compostos, envoltas em moléculas de água, formando coacervados ou coacervato. Coacervado significa agrupar. Então esses agrupamentos nos mares primitivos eram protótipos, talvez, dos primeiros seres vivos. Mas os coacervados não eram vivos, mas a organização, esse agrupamento, pode ter
resultado futuramente nos primeiros seres vivos. E esse primeiro ser vivo, a ciência vai pensar, como é que será que ele era? Como é que eram os últimos ancestrais mais comuns entre todos os seres vivos na Terra? Então a galera vai levantar algumas possíveis explicações ou hipóteses em relação a esses seres. Vai falar, olha, deveria existir uma membrana que isolasse o meio intra do meio extra. Por que eu preciso de uma membrana para isolar o meio intra e extra? Porque no meio intra ocorreriam reações químicas específicas. E essas reações químicas específicas vão caracterizar o metabolismo inicial. Você precisava de uma molécula que comandasse a síntese de proteínas. Basicamente, todos os seres vivos desse planeta maravilhoso realizam aquela síntese de proteínas. Tem uma informação do material genético. A galera acredita que esse primeiro material genético tenham sido moléculas de RNA. Eu vou colocar aqui um RNA só para lembrança. E esse RNA pode ser chamado de catalítico ou ribosima. Quando eu entrei na universidade, a galera estava discutindo muito a teoria do RNA sintetizante. Claro, as ideias já vinham antes, né? Não sou tão assim novinho, mas lá nos anos 2000, quando eu entro na universidade, a galera discutindo bastante. Minha professora de biologia celular, a professora Rosimeire, muito fenomenal. Ela trazia para nós essas ideias e a gente discutia a ideia da teoria do RNA sintetizante, o RNA catalítico. E esse RNA catalítico, ele tinha a capacidade de fazer cópia e também de organizar a síntese de proteínas. Fazer cópia, organizar a síntese de proteína. Fazer cópia e organizar a síntese de proteína. Em algum momento, essa estrutura que tinha uma membrana separando o meio intra do meio extra, que tinha um RNA catalítico lá, começou a fazer cópias. Tinha um aqui e de repente, plup, formação de 2 novos seres. Talvez aí o início das ideias reprodutivas. Talvez aí a ideia de fazer cópia. Então eu tenho ali uma membrana que separa meio intra de meio extra. Separando meio intra de meio extra. Eu tenho lá material genético. Esse material genético, minha tela mexeu aqui só um pouquinho. Esse material genético, ele foi separado por essa membrana, nesses meios. A minha câmera mexeu, me perdoe. E nesse meio de separação, a gente tinha basicamente a capacidade de ver essa síntese de proteína acontecendo. E nessa síntese de proteína acontecendo, as cópias sendo geradas. E a partir daí, reprodução. Você fala, caraca, todos os seres vivos têm capacidade de síntese de proteínas. Todos eles têm capacidade de fazer cópia ou reproduzir. Todos eles têm metabolismo. Todos eles têm uma composição química complexa, têm material genético, sofrem mutações, passam por evolução. Caraca! Então a vida, quimicamente, pode ter se organizado dessa maneira, segundo a evolução química da vida nos mares primitivos. E aí uma das perguntas é, como é que esses seres se alimentavam? Esses seres eram autotróficos ou heterotróficos? Segundo a biogênese heterotrófica de Oparin Haldane, nós temos aqui uma ideia de que os primeiros seres não produziam o seu próprio alimento. Eles consumiam, absorviam, fagocitavam seres menores ou compostos orgânicos que estavam nesses mares primitivos. E quando eles conseguem fazer isso, a minha tela está mexendo de novo, me perdoe, que eu tenho que estabilizar ela. Quando nesses mares primitivos a gente tinha basicamente a formação desses compostos orgânicos, a galera vai acreditar que esses seres conseguiam absorver esses compostos orgânicos. E nessa absorção, degradavam os compostos por vias anaeróbicas, porque não existia ainda oxigênio na atmosfera primitiva. Não esqueça que a fermentação é um mecanismo anaeróbico, ou seja, sem oxigênio. E nessa degradação anaeróbica, a gente conseguia ver a utilização desses compostos orgânicos como fonte de energia, combustíveis. Aí uma galera de cientistas vai falar, a gente não concorda muito com isso, não. Quanto que ia ter de composto orgânico? Até que momento? Até quando? Até quando? E aí a galera vai falar assim, e se a vida surgiu nos fundos oceânicos?
Porque o planeta Terra estava sendo bombardeado por intensos raios ultravioletas. Não existia oxigênio na atmosfera primitiva, não existia camada de ozônio, tinha intenso vulcanismo, tectonismo. E aí? Provavelmente, quando a água se forma, não tinha água líquida no começo, lembram? Boa parte da água surge depois. Muitas hipóteses nos mostram que corpos celestes, meteoros que se chocavam com a Terra em formação, trouxeram água para esse planeta. Olha que loucura! E aí, quando se formam esses mares primitivos, uma galera fala, e se for lá no fundo? Lá no fundo, protegido contra os raios ultravioletas ou o excesso deles. E esses seres nos pezinhos de vulcões nos fundos oceânicos, realizando reações químicas. Dessa reação química extrai energia e dessa energia produz o próprio alimento. Uau! Eles trazem a hipótese dos primeiros seres vivos serem quimiolito-autotróficos. Adoro biologia. Quimiolito-autotróficos. Realizar a reação química em rochas nos mares primitivos, fundos, para a produção do próprio alimento. Então, segundo a hipótese autotrófica, os primeiros seres vivos produziriam seu próprio alimento nos fundos oceânicos, oxidando lá compostos inorgânicos, ferro, enxofre, blá blá, liberando energia e essa energia sendo usada para a produção do próprio alimento. Então essa é a hipótese chamada de autotrófica para os primeiros seres, porque é uma dúvida. Uma galera vai defender essa, uma galera vai defender essa. O povo mais moderninho defende essa ideia aqui. Se nós olharmos para depois, surgiram os seres, esses seres se alimentavam ali de boa. O que você tem que lembrar é que a fotossíntese surge depois. Os dados moleculares coletados desse planeta maravilhoso vão apontar que a fotossíntese surge depois, quase 1,5 bilhão de anos depois da formação dos primeiros seres. E a fotossíntese descarrega toneladas de oxigênio para a atmosfera. E com essas toneladas de oxigênio para a atmosfera, a vida na Terra sofre uma mudança considerável. Alain Margulis vai falar sobre o holocausto do oxigênio em algumas obras e que boa parte da vida tinha sido extinta. Então ela vai usar esse termo para falar assim, poxa, nós tivemos o desaparecimento de muitos seres vivos em relação à eliminação dessa substância no ambiente Terra em formação. E aí boa parte da vida foi extinta. Mas aqueles que toleravam esse gás chamado de oxigênio perduraram, ficaram, resistiram. E a partir daí, instalada aquela ideia de respiração aeróbica. Então primeiro surge a fotossíntese, libera o oxigênio. Os seres que toleravam esse oxigênio, aí sim, mantiveram processos aeróbicos. E boa parte dos seres vivos do planeta Terra hoje realizam esse fenômeno de respiração aeróbica que a gente viu lá atrás na biologia celular para a produção de ATP. Compostos orgânicos, o principal combustível é a glicose, na presença de oxigênio, liberando gás carbônico, água e adenosina trifosfato. Então, essas ideias aqui são para tentar explicar como essa vida surgiu. Quais são as características comuns desses seres que eu citei, como a síntese de proteína, a presença de um material genético, um isolamento meio intra e extra pela membrana plasmática, manter um metabolismo, sofrer mutações ou alterações ao acaso no material genético, passar pelo processo evolutivo. Então essas são características aí marcantes dos seres vivos, ok? Claro que você já está pensando naquela polêmica. E os vírus? São vivos? Não são vivos? Então lá atrás, na aula de vírus e bactérias, qualquer coisa volta lá, a gente fez algumas comparações. Para alguns autores, sim, podem ser por causa dessas características de ter material genético, capacidade reprodutiva. Para outros, não. Vírus não tem uma vida própria no sentido, eles são ametabólicos, ou seja, sem metabolismo. Parasitas intracelulares obrigatórios, ali tem que estar parasitando a célula para manter as suas atividades. Então o vírus na polêmica, mas a prova não trará polêmica, eu espero. Senão a gente tenta resolver depois. Evolução. Tem uma galera que confunde essa ideia aqui com essa aqui. Então, primeira preocupação da mente brilhante dos humanos era como é que a vida surgiu. Segunda
preocupação é: essa vida se mantém constante desde que ela apareceu aqui ou essa vida foi sofrendo mudanças? Os fixistas defendiam que a vida não mudava, que a vida se mantinha desde o momento da sua formação, seja pelo Criador, seja por outras maneiras. Geralmente os fixistas eram criacionistas, que defendiam que uma força externa produziu a vida nesse planeta. Os evolucionistas, eles vão questionar a mudança ou não aqui na Terra. Claro que entra em conflito daí a ideia com a evolução em relação a como essa vida surgiu em alguns aspectos, ok? Quando os evolucionistas trazem a ideia de que as espécies mudam, isso já dá uma abalada no pensamento fixista, ou as pessoas não aceitam muito isso. E aí eles já começam a misturar as ideias de evolução com a origem da vida. Então vamos separar as preocupações. A vida surgiu, ponto. A partir daí o evolucionismo vai pensar que essa vida não se mantém como ela existia no início, que essa vida vai sofrendo mudanças. Nós temos evidências da evolução, lembra? Os fósseis, a análise dessas impressões que ficaram nas rochas. Nós conseguimos comparar a anatomia, a fisiologia, nós conseguimos comparar a bioquímica, a sequência de aminoácidos lá no citocromo das mitocôndrias, a presença de bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, no DNA, a proporção dela, a quantidade delas entre os seres e os testes de DNA para comparar esses seres. Então a evidência da evolução vai começar a apoiar esse pensamento evolucionista, ou seja, que as espécies mudam com o passar do tempo. Então eu preciso desse pensamento para vocês. Evolução é sinônimo de mudança. Se eu tivesse que trocar essa palavrinha evolução por alguma no dicionário, a gente ia trocar por mudança. Nosso amigo Charles Darwin vai falar em descendência com modificações. Os filhos dos filhos dos filhos vão carregando pequenas diferenças. O ambiente atua como um agente seletivo e os mais adaptados àquelas condições sobrevivem. Então, descendência com modificações, mudança, sinônimo para evolução. Mas eu coloquei dois termos aqui que você tem que se preocupar às vezes em comparação. Aqueles famosos exemplos de analogia e homologia. Lembra que o seu prof, sua professora, estava lá dedicada mostrando para você a ideia de analogia. A comparação da asa da borboleta com a asa do morcego. As borboletas são insetos. Tem asa, expansão do exoesqueleto para se deslocar no ambiente aéreo. Morcegos são mamíferos, são vertebrados, que também têm expansões para se deslocar no ambiente aéreo. Mas eu posso olhar para o morcego e para a borboleta e falar: nossa, vocês têm um ancestral em comum porque você tem asa. A anatomia, fisiologia, estrutura corporal, a história de borboletas e de morcegos, ela está muito distante, muito distante. Evolutivamente, pensando nos ancestrais, eles não vão compartilhar um ancestral comum direto. Então, nós falamos que isso é um caso de analogia, sem uma ancestralidade comum, ou órgãos chamados de análogos, que demonstram uma evolução convergente ou convergência evolutiva. Quando você tem espécies não aparentadas que desenvolveram estruturas semelhantes como adaptação ao ambiente em que vivem. Então isso é uma evolução chamada convergente. Diferente de eu olhar para a asa do morcego e o meu membro superior direito aqui. Meu membro superior, braço, antebraço e mão. Se eu mostrar a anatomia da asa do morcego, você vai ficar impactado. Vai falar: caraca, lá também eu tenho essas porções e essas divisões. Eu vou falar: uau, sósteo é um mamífero, morcego é um mamífero, tivemos uma ancestralidade comum mais recente. Então aqui na homologia, a gente vai ver um ancestral comum e a partir desse ancestral comum, a gente vê a ideia de separação
Aqui na homologia, você, por favor, vai pensar em ancestral comum, faz a anotação aí. A partir desse ancestral comum, compartilhando características, essas espécies surgiram e vão explorar ambientes distintos. Então você tem uma mesma origem embrionária, uma estrutura anatômica muito semelhante, mas um foi para o ambiente aéreo e eu só aqui no ambiente terrestre, manipulando coisas. Em cima, na analogia, sem ancestralidade comum, mas estruturas semelhantes para adaptação ao ambiente. Na de baixo, homologia, presença de um ancestral comum e a partir dele, dispersão, uma irradiação adaptativa espalhando-se para os ambientes distintos e colonizando esses ambientes, ocupando esses ambientes. Então, cuidado com esses dois termos. Se a prova cair na ideia histórica de evolução, você vai pensar nessas duas mentes brilhantes, o Jean-Baptiste Carrère, blá 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 blá, tinha muitos nomes, o famoso Cavaleiro de Lamarck. E esse nome, Lamarck, aparece na sua mente porque você já ouviu falar em uso e desuso dos órgãos. Você já ouviu falar em transmissão de caracteres adquiridos, uso e desuso. Vou pôr aqui porque meu espaço é limitado, desculpa que eu fiquei na frente. Mas essa ideia de uso e desuso de órgãos era uma ideia de como Lamarck, o primeiro evolucionista aí que deixa uma obra para nós, Philosophie zoologique, em francês, que meu francês não é nada francês, mas ele escreve essa obra em 1809 e deixa para nós lá ideias de como as espécies mudavam. A ideia lamarquista de mudança aparece como a famosa explicação do uso e desuso de órgãos como o pescoço da girafa para sua alimentação. De tanto a espécie, o grupo ali, ser vivo, aquela população se esforçar, esses indivíduos desenvolveram características anatômicas para se ajustar ao ambiente, ou seja, para se adaptar a esse novo ambiente. Essa é a ideia de uso e desuso. E aí depois, Lamarck chama de transmissão dos caracteres adquiridos, característica que você, indivíduo, desenvolveu, adquiriu conforme o ambiente induziu, você transmite isso a descendentes. Então Lamarck traz esses dois pensamentos, uso e desuso de órgãos, transmissão de caracteres adquiridos. Mas Lamarck é muito importante para a biologia. Lamarck é uma mente brilhante para a biologia. Ok, eu sei que a galera dá uma zoada nele, mas não. O Lamarck é um cara muito importante por pensar nisso aqui, ó. Adaptação ao meio. Tanto Lamarck quanto Charles Darwin pensavam que as espécies se adaptavam ao meio. Charles Darwin nasce em 1809, ano em que Lamarck publicou o livro. Charles Darwin lê as obras, tem acesso ao pensamento lamarquista, entre outros que escreviam na época sobre uma ideia de mudança. E aí Charles Darwin, junto com Alfred Russel Wallace, compõem para nós a teoria da evolução através de um processo de seleção natural. Charles Darwin e Alfred Russel Wallace publicam um ensaio em 1858, um ano antes da publicação do livro A Origem das Espécies, de Charles Darwin, sobre a seleção natural. Darwin e Wallace pensam que o ambiente é um agente seletivo. O ambiente escolhe quais são esses indivíduos da população que têm as características adaptativas para o ambiente. Então, quando nós pensamos em seleção natural, duas palavrinhas importantes: sobrevivência e reprodução. Os indivíduos que sobrevivem por mais tempo têm mais chance de deixar descendentes. Então, essa é a ideia principal da seleção natural. Pode ser chamada também de reprodução diferencial. Porque agora eu vou focar em Charles Darwin. Quando Charles Darwin faz a sua viagem ao redor do mundo no navio Beagle, entre os anos 1831 e 1836, ele vai coletando dados, fazendo suas observações, escrevendo sobre, e ele percebe algumas coisas. Volta para a Inglaterra, tem acesso às obras de Thomas Malthus, que falava que as populações cresceriam em progressão geométrica, os alimentos em progressão aritmética, ia faltar comida. E aí nem todos teriam acesso ao alimento, nem todos
conseguiriam sobreviver. E aí Charles Darwin começa a pensar que o ambiente faz isso, mais ou menos. Claro que as ideias malthusianas depois não se comprovam, mas Charles Darwin olha para a natureza e fala assim, caraca, os indivíduos da espécie, nem todos chegam à vida adulta, nem todos conseguem deixar descendentes. Os indivíduos, deixam mais descendentes que o ambiente pode suportar. E aí se instala uma seleção natural, a sobrevivência dos mais adaptados àquelas condições. Então, nesse princípio, Charles Darwin começa a pensar, demora um tempão para publicar a sua obra, mas escreve sobre isso. Você estuda essa ideia de seleção natural em alguns casos práticos, e o Enem é prático, então volta para a praticidade. Professor, as bactérias são seres procariotos, isso que causam doenças chamadas de bacterioses. E nós vimos que as bacterioses são combatidas com o uso de antibióticos, medicamentos, drogas que vão afetar a vida das bactérias. Ou vão impedir a duplicação do DNA, ou vai impedir a síntese de proteína lá, a tradução, ou vai impedir a transcrição. O antibiótico é uma droga que vai enfraquecer a produção de substâncias da bactéria, seja da parede celular, seja dos mecanismos, enfim. O antibiótico vai ser direcionado para combater as BAC, ok? Então essa é a minha população de BAC. Sempre que Darwin pensava na evolução, ele pensava na população. Conjunto de indivíduos na mesma espécie, numa área ou região geográfica. Entre os indivíduos da população existem diferenças. É essencial a diferença. Então o Sost desenhou bactérias que eram para ser em forma de bastão, bastonetes, bastõezinhos vermelhos e aqui um bastãozinho preto. Quando você usa o antibiótico, o bastãozinho vermelho é eliminado do programa. Eliminado. Bastãozinho preto sobreviveu e bastãozinho preto reproduziu. Então o antibiótico é um agente seletivo. A prova do Enem fala que o antibiótico induziu a resistência, estimulou mutações. Não cai em tentação. Segundo o pensamento da seleção natural, darwinista, nós temos uma população. Nessa população existem diferenças entre os indivíduos. Olha, usei o antibiótico simplesmente selecionou. Ele eliminou as BAC que não tinham a característica para sobreviver àquela nova condição e as que tinham sobreviveram. Então, a isso a gente chama de seleção natural. O princípio da seleção natural acontece a todo momento, todo dia, a cada momento, toda hora. Os seres vivos que estão aqui nesse planeta maravilhoso estão tentando manter sua sobrevivência. E, obviamente, quem sobrevive mais chance de deixar descendentes. Naqueles tipos de seleção natural, nós temos seleção natural direcional. Essa aqui é direcional, seleciona um fenótipo dos extremos, ali. Tinha a seleção disruptiva, que selecionava os dois. Tinha a seleção estabilizadora, que selecionava o fenótipo intermediário. Então essas ideias são importantes, mas por favor pense no princípio da seleção natural. É graças a ela que espécies diferentes convivem no ambiente, estão ali explorando nichos diferentes. Então é uma força que está atuando aí constantemente na Terra. Se eu olhar para essa outra palavrinha aqui, ó, seleção artificial, não confunda os rolês. Seleção artificial, eu, espécie humana, você, espécie humana, olhamos e escolhemos características de interesse, principalmente de interesse econômico. Ah, eu tenho uns pés de bergamota aqui perto da minha casa. E as minhas bergamotas, aqui no sul, a galera sabe o que é bergamota. Se você é de outra região, me perdoe. Mexerica, mimosa, bergamota. Ok? E essas bergamotas, elas são adocicadas, são grandes. A gente descasca, tem uns gomão bonito e gostoso, um cheiro... devia ter perfume de bergamota, tão cheirosa que elas são. E quando você olha para aquela bergamota, você é gente boa e fala pro teu vizinho, bate, eu tenho aqui umas berga muito deliciosa, vou te dar a semente. E aí dá a semente e o cara do sul planta as bergas ali e nasce uma berga gostosa,
grande, bah, eu vou dar pro meu vizinho, bah, eu vou distribuir para minha irmã, bah, e vai. Então, eu, humano, tipo, escolhi uma variedade. E eu gostei daquela variedade. E eu perpetuo essa variedade. Então, a gente faz isso com milho, com trigo, a gente fez isso com bovinos, suínos, enfim. A ideia de seleção artificial é humano escolhendo característica de interesse e mantendo a perpetuação ou a reprodução dessa característica de interesse, ok? Então, por gentileza, cuidado, seleção artificial diferente de seleção natural, aqui por ação nossa de escolha. Não é porque o ser humano produziu o antibiótico que quando eu joguei nas bactérias acontece aquilo lá. Por favor, não é. Aqui o princípio de seleção natural. Aqui, pelo meu exemplo, eu escolhi variedade de interesse e mantenho essa característica, tá? Então, por favor, cuidadinho. E a teoria sintética da evolução surge. Ela é um compêndio, palavra bonita, né? Mas, enfim, ela é um agrupamento de vários estudos, ela é uma junção de vários pensamentos de diferentes cientistas, depois dos anos 1900, com a redescoberta dos trabalhos de Gregor Mendel, com as ideias da genética, que vêm para explicar as diferenças entre os seres da população. O Charles Darwin não conseguia explicar de uma forma convincente na época. Ele sofreu muitas críticas, mas a galera depois, com a publicação dos trabalhos de Mendel, com a ideia de genética e com novas descobertas, a galera falou, caraca, essa genética vem e explica a diferença entre os seres. Nós temos duas palavrinhas marcantes, mutações, criam novos alelos. As mutações geram variabilidade, sublinha, faz asterisco, gera variabilidade. Recombinação gênica gera variabilidade. A mutação cria novos alelos, formas mutantes de genes. A recombinação mistura lá com o crossing over, lá com a segregação independente. E os indivíduos que têm reprodução sexuada carregam uma maior variabilidade genética. E esses indivíduos com reprodução sexuada, maior variabilidade. Quanto maior a variabilidade, uau, essa variabilidade é o combustível da evolução. A seleção natural atua, reduz a variabilidade genética da população, mantendo a sobrevivência dos mais adaptados. Então a gente tem esse pensamento marcante nas ideias evolucionistas. A teoria sintética da evolução vai trazer também a ideia de separação de populações. Deixei aí no exercício para você. Link na descrição do vídeo, bateria de testes, gabarito comentado do sócio depois, qualquer dúvida você mande. Mas lá tem o Enem dando esqueminhas de... Você tem populações assim, tava lá uma região e de repente aconteceu uma fragmentação dessa região, uma separação. Então os indivíduos que estavam aqui todos juntos, agora eles foram separados. Com o tempo, eles podem acumular diferenças. Então, primeiro se estabeleceu um isolamento geográfico. O isolamento geográfico é uma barreira que separa as populações. Com o passar do tempo, eles vão acumulando mutações, a ação de seleção natural atuando, e eu posso ver um isolamento reprodutivo quando espécies diferentes são produzidas. Então, você tinha aqui uma população ancestral, de repente essa população ancestral é separada e a gente vê uma população B e uma população C. Os indivíduos B e C não cruzam mais entre si. Ou se cruzam, não geram descendentes férteis. B e C agora são espécies diferentes. Então, a partir do isolamento geográfico, separação da população, mutação e seleção que foram ocorrendo naturalmente, que iam acontecer com o passar do tempo, separaram reprodutivamente esses indivíduos, eles não conseguem mais cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Então se instalou o que nós chamamos de isolamento reprodutivo. E o isolamento reprodutivo leva à especiação. Mas o que é especiação, sócio?
é a formação de novas espécies. Então, com o passar do tempo, separação das populações, os indivíduos deixaram de cruzar, foram acumulando diferenças e nós vemos a formação de espécies diferentes a partir de uma população ancestral. Se a especiação aconteceu aqui em ambientes diferentes que estão separados, nós chamamos de especiação alopátrica, em ambientes diferentes ou separados. Um rio separando populações, uma cordilheira, oceanos separando populações. E aí nós temos especiação alopátrica em ambientes diferentes. Sim, lembra de junto, sim, junto, pátria, local de moradia, sim, junta. Simpátrica, pelo menos em teoria, uma especiação que pode acontecer quando os indivíduos sofrem mutações, separam, têm comportamentos ou ações diferentes, épocas reprodutivas, mas no mesmo ambiente. E aí a gente tem uma especiação chamada simpátrica. Então, cuidado com essas aplicações das ideias de evolução. A origem da vida aparece bem menos no Exame Nacional do Ensino Médio, mas esse filtro que eu gostaria que você lembrasse, ok? Como eu falei no início do vídeo, foi uma satisfação inenarrável fazer essa jornada com vocês, com 24 encontros pensando no Exame Nacional do Ensino Médio. Vou lançar daqui uns dias revisões focadas para essa edição da prova, então acompanhe-nos aqui no canal. Se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se, deixe o seu like, mantenha os seus estudos aqui conosco para fazer um excelente Exame Nacional do Ensino Médio. Obrigado a todos, sempre pelo acompanhamento aqui, pela força no nosso trabalho. Um abração e bons estudos!